Boa noite, gente. Vamos conversar hoje sobre o frio também. Não, vamos falar hoje aqui sobre um assunto para reflexão. É mais um assunto para reflexão. E antes eu gostaria de falar que tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Acho que não é novidade, né, para nenhum gaúcho, quanto tá batendo recorde aí as mínimas, as medições, né, da temperatura aqui no Rio Grande do Sul. Mas então, né, tá tão frio, fazendo muito frio aqui no sul, ao ponto de que se perguntarem pra castelhana se ela ama ele, ela vai, né, ter dúvidas aí, não vai nem conseguir responder de tanto frio que tá fazendo. Porque tá frio na minha cidade, é bem da verdade, está frio demais. Referência aí gaúcha. Gente, vamos falar sério agora. Se bem que isso também eu deixei essa primeira reflexão aí no ar. Mas falando aí agora de um assunto mais, né, pontual, de algo bem reflexivo pra gente, que é ah, o senso, né, de autorresponsabilidade. Eu quero conversar um pouquinho aqui com você sobre o senso próprio de responsabilidade, a autogestão. A gente muitas vezes, infelizmente, se depara com situações aí no cotidiano da gente, de uma forma muito geral, né, seja qual for o âmbito, em que cruzamos com pessoas que não desenvolvem esse senso de autorresponsabilidade. Até sobre o quanto isso impacta na vida dos outros, eu quero trazer uma ilustração aqui de um triste desfecho, né, que foi o caso da nossa conterrânea Juliana, que estava lá naquele vulcão, e quero fazer um link em relação, né, o quanto as nossas decisões, elas impactam diretamente na vida de muitas pessoas. A gente pôde acompanhar ali o drama, né, desse caso da Juliana, né, o quanto infelizmente teve um fim muito trágico, e a gente sabe que a vida da Juliana, né, estava dependendo literalmente da tomada de decisões assertivas e urgentes de muitas pessoas. O resgate dela, a sobrevivência da Juliana. Não estou aqui para julgar, para pontuar, analisar sobre as decisões ou a omissão de muitas autoridades, mas fiz esse link, essa analogia sobre o quanto é importante aquilo que nós decidimos ou aquilo que nós não tomamos parte, que nos cabe e que deveríamos então decidir. Eu passei por algumas experiências em uma empresa que eu trabalhei por alguns anos, onde eu literalmente vivenciei também o impacto da falta de decisão, da falta de posicionamento e da omissão de muitas lideranças, onde diariamente e integralmente no meu expediente, onde eu estava ali por 10 horas aproximadamente dentro da empresa, desenvolvendo as minhas tarefas, onde eu via isso ocorrer. Isso que, Aldine, essa questão do quanto é impactante a falta de decisão, a falta de ação, a falta de posicionamento. E todas as vezes que nós, por exemplo, não fazemos aquilo que é a nossa responsabilidade, por exemplo, um trabalho em grupo da faculdade. Quando eu não faço a minha parte, isso vai gerar resultados e sobrecarga para os demais integrantes do grupo. Então, se eu não faço o meu trabalho da maneira que deve ser executado, quando eu não desenvolvo as minhas tarefas, as quais eu fui contratada para desenvolver, então o que isso ocasiona? Sobrecarga, desgaste emocional, pressão psicológica, atraso nas demandas dos demais colegas. Então, toda vez que eu não desenvolvo a minha parte de maneira coerente, ética, profissional, responsável e consciente, eu acarreto muitas somatórias negativas para a vida daquele colega, por exemplo, que é profissional, comprometido, responsável, ético e equilibrado, consciente de suas tarefas e espaço que ocupa dentro de um grupo, de um mundo corporativo. Então, todas as vezes em que eu vivenciava situações onde a liderança se omitia, afastava, fazia, eh, digamos assim, um papel de politicamente correto, que não desenvolvia as decisões, não tomava parte daquilo que era de sua parte, não tomava frente para posicionamento e coordenada de seus liderados. Todas as vezes em que a liderança permitia que tantos outros colaboradores não executassem tarefas pertinentes, tarefas correspondentes aos seus cargos,
Isso também acabava resultando numa conta ainda maior para eu pagar. No sentido de conta de mais tarefas, atraso nas minhas tarefas, dificuldade extrema para que eu pudesse organizar as minhas tarefas e manter um alinhamento, fazer uma manutenção, sem ser a duras penas, desgaste emocional e físico. Tudo isso aumentava, né, fazia com que o combo de desorganização, com que a cascata de desordem e caos aumentasse. E é exatamente isso. Todas as vezes em que um profissional, como ocorria nessa empresa ao qual eu fui colaboradora, toda vez que um profissional não faz aquilo que lhe é devido, isso sobrecarrega aquele que é comprometido. É realmente, né, realmente, gente, aquela expressão, os bons pagam pelos maus. Então, lá na minha experiência, né, dentro dessa empresa que eu estou aqui relatando, mencionando, usando como exemplo, né, para ilustrar essa questão da necessidade de todos nós termos essa responsabilidade própria diante das nossas tarefas. Então, lá naquela empresa, eu via muitas situações assim e vivenciava muitas situações onde a liderança simplesmente se omitia. Muitas vezes com pretexto, com a justificativa de que não podia se expor ou se indispor, não podia se comprometer. E nessa vibe aí de vamos deixar as águas passarem por baixo da ponte, vamos deixar que as melancias se ajeitem conforme o andar da carruagem, aquele que queria realmente desenvolver o seu trabalho, pleitear, né, maiores oportunidades profissionais dentro do grupo, aquele que realmente tinha interesse em desenvolver o seu trabalho de uma forma correta, fazer realmente a sua tarefa, né, honrar, cumprir com aquele contrato que tinha firmado com aquela empresa, com aquele grupo, sempre aquela pessoa acabava pagando pato, pagando a conta, pagando tudo. No sentido emocional, de desgaste, como eu falei antes, sobrecarga de trabalho, a desorganização dos outros, por culpa dos outros não fazerem aquilo que é devido aos outros, redunda no impacto, como eu falei até aqui, coletivo. Existe uns versos, né, de uma banda que se chama Engenheiros do Havaí, é uma banda também aqui do Sul, que fala assim: eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. E esses versos ilustram perfeitamente o posicionamento, a postura dessa liderança que existia na época. Dessas lideranças, no plural, não era somente um, eram vários líderes que seguiam esse fatídico método de vamos deixar rolar. Está por tua conta e risco. Muitas vezes isso era expressado de uma forma muito sutil, muitas vezes era expressado nas entrelinhas, mas eu não recebia o suporte que eu necessitava. E eu não ficava ali de uma maneira passiva, aguardando que viessem até mim trazer uma solução. E devido a eu não ficar no aguardo, eu não aguardar no sentido de alguém tem que vir me resgatar, alguém tem que fazer algo por mim, é que ocorriam esses desgastes. Porque quando uma pecinha da engrenagem não funciona da maneira correta, as demais sofrem a consequência. E por mais que eu visse muitas vezes essa postura de falta de comprometimento com a equipe por parte da liderança, eu sempre buscava uma solução, uma resposta, um retorno. Eu sempre colocava para andar as coisas, por mais que me faltassem até recursos básicos, condições básicas para que eu pudesse desenvolver as minhas tarefas ao longo do dia, do expediente. Mas tem muitas pessoas, eu via, né, que tenha uma espécie de síndrome do aluno do jardim de infância, né, que precisa que a professora venha, pegue na mão e ensine como faz o contorno, né, dos traços daquele desenho, como que é o formato da letra S, como que formam as sílabas. Do lado, a professora tem que estar ao lado, mostrando detalhadamente. E nós, como seres racionais, bem resolvidos,
funcionais na sociedade, nós que somos dotados de faculdades mentais plenas, saudáveis, equilibradas, nós temos sim a capacidade de tomarmos o espaço que é nosso, profissional agora falando, e sermos então colaborativos no desenvolvimento das tarefas do grupo. Ao contrário de nós ficarmos ali numa posição neutra, eu aguardando que o meu colega faça a minha parte, a parte dele e a parte de todo o setor, porque eu não tenho interesse, não era bem essa oportunidade que eu queria, porque hoje eu estou com muito frio ou estou com muito calor, porque hoje eu acordei atrasado e acabei chegando atrasado no turno. Eu não estou falando aqui de situações, adversidades assim, né, extremas. Eu estou falando dali do andamento do dia a dia, né, onde é completamente possível desenvolver o seu trabalho, completamente possível ser profissional, mas a pessoa se omite. E quando ocorre essa omissão, e para piorar, ocorre essa omissão mesmo diante da ciência das lideranças, isso fecha o combo que eu falei antes, do caos pleno. A única coisa que é plena aí é o caos. Porque daí desregula toda a equipe, desregula todo o grupo, desregula a tarefa de todo mundo, atrasa a tarefa de todo mundo. E quando eu ia, então, buscar, porque é o óbvio, né? Você seguiria a hierarquia. Quando eu ia buscar, então, na liderança, um posicionamento, porque algumas situações somente a liderança tinha, né, essa autoridade para intervir, o que que acontecia? Acontecia aquilo que eu falei sobre os versos da música. Eu ouvia eles falando, mas eles não falavam absolutamente nada. Nada efetivo, nada que gerasse algum resultado positivo, nada que trouxesse um desfecho, uma conclusão para aquela situação que eu estava levando até a liderança. E eu levava com qual objetivo? O objetivo, depois de não deixá-los desinformados, apesar de que eles queriam sim serem excluídos de todas as situações que exigissem um posicionamento e uma atitude deles. Mas eu, como profissional, responsável e consciente, levava situações que eram sim necessárias serem de conhecimento da liderança. Porque se eu não levasse, se eu não colocasse diante da liderança que tinha autoridade para resolver, eu estaria me omitindo. E eu estaria contribuindo para o atraso do funcionamento da engrenagem. Mas a questão é que lá nessa empresa, muitas vezes também, ou melhor, a grande parte das lideranças preferia por adotar um método que eu auto-nomeei como método da arena. Ao invés das lideranças intervirem, resolverem, ouvirem e falarem algo produtivo, algo conclusivo, eles preferiam então adotar esse método da arena, que era deixar os colaboradores totalmente perdidos, desorientados numa arena, se degladiando. Por quê? Tinham peças ali naquela hierarquia, naquela engrenagem que não estavam funcionando por conta desse comportamento de omissão. Então, é óbvio que um colaborador e outro colaborador acabariam tendo atritos e conflitos porque estava faltando uma peça-chave, muitas peças-chave no caso dessa empresa, que era a atitude das lideranças, desde as lideranças que trabalhavam diretamente com os colaboradores até as altas lideranças. E no meio dessa desorganização toda, ficávamos todos nós numa grande arena, desorientados, e com cada um com um impasse para resolver, sem saber como resolver. Porque eu disse, como eu falei aqui, algumas situações somente as lideranças têm autoridade para solucionar, têm maiores acessos do que o colaborador, né, que está do lado de cá, o colaborador ali da produção, da operação, do administrativo. Então, o que ocorre? Nós ficávamos naquela grande arena, com muitos embates, com muitas situações a serem resolvidas, sem uma coordenação, sem uma orientação, sem uma direção. Então ficávamos ali. E é óbvio que isso gerava
maior pressão, maior atrito, maior dificuldade nos relacionamentos interpessoais dos colaboradores, mas nós estávamos ali naquela arena, expostos, totalmente vulneráveis ali, e realmente numa situação muito desconfortável de uns com os outros. Por quê? Ao invés de ocorrer uma intervenção de quem realmente poderia solucionar e trazer algo para dissolver todas aquelas situações, aqueles impasses, não ocorria isso. Então, aumentava-se ainda mais o desconforto, a desorganização, os atrasos. E tudo isso significa, tudo isso que eu relatei aqui, de uma forma muito resumida, o que eu passei lá nessa empresa, representa de uma maneira muito clara o impacto que gera toda vez que nós deixamos de desenvolver a nossa função, de desenvolver a nossa tarefa social, profissional, seja o âmbito que a gente quiser falar aí. Como seres humanos, como eu disse, funcionais, racionais e produtivos, nós temos total capacidade de escolhermos o que iremos fazer, como vamos fazer, e não precisamos que, como lá o aluninho do jardim de infância, que alguém venha e nos tenha que estar sempre alavancando, seja o nosso suporte, a nossa estrutura, o nosso alicerce. Isso é inadmissível que um profissional mantenha um comportamento desses, como eu via lá nessa empresa, e as lideranças, mesmo cientes, permaneçam sem falar absolutamente nada, sem tomar nenhuma atitude. É inadmissível que um ser humano, nessa parte profissional, fique aguardando alguém mandá-lo fazer aquilo que é de sua incumbência, que é de sua tarefa. E as lideranças, muitas vezes, como eu via lá, optavam por serem dessa pegada aí, dessa posição de eu não vou me envolver, eu não vou me comprometer. Muitas vezes porque talvez tinham receio, não se sentiam seguros daquele cargo que estavam ocupando, não se sentiam seguros em organizar as situações e não queriam também se indispor. É essa questão do politicamente correto também. Então, lá naquela empresa aconteciam diversas situações, como, por exemplo, as pessoas utilizarem o seu turno para tantas e tantas tarefas que não tinham nada a ver com as tarefas laborais, mas muitas outras atividades, como, por exemplo, ficar em aplicativo de bet, e muitas pessoas pensam que sim, o turno é para isso. A mundo afora aí pensam que o turno é para isso, é para ficar ali no joguinho dos bichinhos. Não vou ficar falando o nome dos bichinhos porque a gente já tá, sabe, nauseado de ficar recebendo essas notificações desses falsos joguinhos. Que na verdade são tudo farinha do mesmo saco, né? Dessas bets, dessas apostas. E muitas pessoas sim pensam que durante seu turno elas podem sim tomar a liberdade de ficar ali fazendo uma aposta, ficar em rede social, mas enquanto isso, os outros, aqueles funcionários, aqueles colaboradores que têm realmente interesse em desenvolver os seus trabalhos e que realmente prezam por aquela oportunidade, eles estão lá desenvolvendo a parte deles, a parte daqueles que estão lá descompromissados e vai seguindo. A água vai rolando, a situação vai piorando toda vez que um líder não é líder, toda vez que um coordenador não é coordenador, toda vez que, seja qual for o cargo de liderança, toda vez que esse líder é omisso, indiferente. E digo mais, é irresponsável, porque isso é de uma grande irresponsabilidade não exercer a sua liderança, não se comprometer, não se envolver. E isso agora falando de uma maneira muito geral, muitos seres humanos optam por não se envolverem, não ouvirem o seu amigo, não ouvirem a questão de alguém que os procura para um aconselhamento, para uma conversa, um desabafo, porque realmente não querem se comprometer, não querem se envolver para não terem que, sabe, tomarem um partido, darem uma opinião, darem um conselho. É aquela coisa, cada um com seus problemas. Mas isso não funciona na parte profissional. Isso nunca vai dar certo. Isso é uma fórmula falida, burra e ignorante
de liderar. Quando alguém ocupa uma posição de maior hierarquia, quando alguém está em uma posição de líder, espera-se que ele faça o quê? Lidere. E não esteja apenas em arquibancadas mais elevadas naquela arena, enquanto todo o restante da equipe, da plebe, dos colaboradores estão lá embaixo, numa grande batalha, desorientados, sem ninguém, absolutamente ninguém que possa os orientar, os respaldar, sem ninguém intervir. Então, muitas vezes lá naquela empresa, eu levava situações, eu ia de forma incansável atrás de soluções para cumprir o meu turno, para cumprir minhas tarefas no prazo, e ninguém vinha comigo. Essa é a questão. Tem também um ditado que fala aqui, né? Não sei se só daqui, se é regional, né? Que uma andorinha só não faz verão. Isso é uma grande verdade, porque tu começas a nadar sempre sozinho. E o que acontece? Tu, quando tens interesse, é comprometido, tu muitas vezes é visto como o quê? Passapanista, quer conseguir privilégios junto da liderança, né, papagaio de pirata do chefe, sendo que tu não tá nem aí pra isso, tu não queres, tu não tem nenhuma segunda intenção, terceira, 20ª intenção, tu só queres desenvolver as tuas tarefas conforme um profissional consciente, responsável, desenvolveria. Até porque esse discurso de, olha lá, ficar passando pano para chefe, é o discurso mais burro também, ignorante e desnecessário de pessoas, analisem isso, de pessoas que não estão nem um pouco comprometidas com o seu trabalho, com a sua tarefa, com objetivos de vida. E aí, então, ao invés de estarem lá fazendo a sua parte, ou então abandonando o posto para deixar para quem tem realmente interesse naquela vaga, naquela posição, ficam, ao invés de fazerem a sua parte como deveriam, ficam ali, né? Olha lá, né? Tá na volta é porque quer algo, tá pensando que vai ser chefe também, que vai ser líder também, assim, mas não fazem ideia do quanto aquela pessoa que é comprometida, o quanto ela já teve que trilhar estradas árduas, cansativas, exaustivas, para que ela se mantivesse naquele cargo, naquele emprego, naquela vaga. E da mesma forma, trazendo aqui para o geral da vida da gente, seja alguém que não tá ali só porque apareceu, porque brotou, porque caiu da nave e tá ali. Porque chegou ali e não sabe nem qual é o objetivo, qual é o propósito. Seja alguém produtivo, não produtivo de militância, de nunca descansar, de nunca parar. Não é o trabalho enquanto eles dormem, mas seja produtivo, relevante, no sentido de estou aqui, eu me direcionei até aqui, eu sou assim, eu gosto que me trate assim e com isso eu não compactuo. O meu limite é até aqui. Seja produtivo nesse sentido. Seja produtivo no sentido de, opa, eu usei essa caneca. Então, se eu usei, eu vou levar até a pia, vou lavar, vou guardar. Opa, eu estou visitando alguém. Eu não estou aqui porque eu caí da nave, porque eu me perdi no meio do caminho. Peraí, precisa de ajuda? Muitas vezes é aquela tua amiga que passa um dia inteiro aí na rua trabalhando, pega transporte público, tem criança pequenininha, ou a chegada de um baby. Peraí, tu precisa de ajuda? Tu quer conversar? Tu tá bem? Seja produtivo nesse sentido. E também não permita que as pessoas avancem as estacas dos limites, das liberdades que tu demonstrou para elas. Não permita que as pessoas te direcionem, te calem, te rebaixem. Não sejas trouxa de ninguém. Seja responsável pelas tuas decisões, pelas tomadas de decisões. E sejamos todos nós conscientes de que temos que ter senso de responsabilidade própria. Senso de equilíbrio. A gente precisa saber se autogerir as nossas decisões, termos noção do que é urgente e o que não é. Não permitas que os outros venham dizer o que tu tens que decidir e que eles enumerem, classifiquem o que é prioridade para ti ou não. Não dê essa chave na mão das pessoas para que elas abram as portas que elas escolherem abrir na tua vida. Quem decide isso é tu. Quem decide isso sobre a minha vida sou eu. E por aí vai.
Enquanto aquelas lideranças lá da empresa que eu falei deixavam todas as águas passarem por baixo da ponte, queriam que as melancias podres e boas continuassem a se misturar e tentar se organizar no andar da carruagem, enquanto tudo aquilo acontecia e o caos era cada vez mais instaurado e cada vez mais aconteciam atrasos nas tarefas, desde as básicas até as mais complexas, eu sempre pensava que o certo continuava sendo certo e que muitas vezes alguns espaços já não servem mais porque não compactuam com aquilo que tu acredita. E que se é para te moldar a padrões que são contrários ao que é certo, então já não faz mais sentido permanecer. Da mesma forma, a gente precisa entender e ter noção do que nos cabe, do que nos é relevante, do que nos é necessário, para que a gente não seja, aí sim, para que a gente não seja papagaio de ninguém, não seja passapanista de ninguém. Porque a grande verdade é que se eu não sei me autogerir, não existe na face da Terra nenhuma fórmula mágica, nada, absolutamente nada nem ninguém que possa fazer o que é para eu fazer. Eu já ouvi algo muito interessante assim, eu li, faça tudo pelo próximo, menos a parte dele. Então, a gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade, terceirizar as nossas, tudo aquilo que tem a ver com o que nos é devido. Não há problema nenhum em nos equivocarmos e retornarmos para corrigir, mas precisamos ter a noção de que as responsabilidades nossas são nossas. A, a Bíblia fala que tudo que nos vier para fazer, a gente deve fazer bem feito, fazer com excelência. E que se a gente pode fazer o bem e não faz, a gente está errando o alvo. Então a gente precisa ter essa consciência, e eu preciso, todos nós precisamos, porque daí nós seremos pessoas que estarão contribuindo no coletivo. E na vida profissional, nós não seremos pedra de tropeço para ninguém. Nós não vamos ser chave de cadeia para ninguém, mala sem alça, alça sem mala, porque é muito desagradável trabalhar com pessoas assim. Com pessoas que não conseguem ou não querem, não conseguem no sentido de não por alguma dificuldade, alguma limitação real, mas não conseguem serem profissionais por todos os motivos que têm a ver com desinteresse e falta de responsabilidade. É muito desagradável conviver e trabalhar com pessoas que não querem, de maneira alguma, fazerem o que precisam fazer, mas se empenham com muita energia, com muito foco, para estragar a luz da estrelinha do outro. Isso é uma energia gasta, desnecessária, e até atrapalha a energia e a alegria dos outros, mas se essas pessoas pudessem contemplar e reverter essa energia que elas têm de tentar apagar o brilho da estrelinha do outro para algo positivo, algo bom, a humanidade estava voando. Não vou dizer perfeita porque é impossível, mas a humanidade, a sociedade estariam anos para frente aí de alegria, de realização, de vida feliz, saúde mental boa. Mas, enfim, enquanto a gente vê tantas situações aí desagradáveis, muitas vezes passa por algumas desagradáveis, como as que eu mencionei aqui, nós podemos sim tirar uma conclusão, a aprender como não ser, por exemplo, com pessoas, com líderes assim, omissos, indiferentes, com pessoas que pensam em tantas e tantas situações de como prejudicar o próximo. A gente pode tirar uma lição, não ser como essas pessoas foram com a gente ou são com o mundo. A gente só precisa ser humano. E para ser humano, é só a gente ser. O que nos difere dos demais animais, né, da espécie, é que nós somos racionais. Isso nos difere, isso nos caracteriza como seres humanos. Então é só a gente ser humano. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Que todos nós sejamos.